Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi sobre AWS, como você pega o seu site e disponibiliza ele na internet para qualquer pessoa acessar. Para isso, você precisa fazer um processo chamado deploy. Então, se você quiser ver como faz isso na prática, acessa aqui, ó, o card que eu vou deixar e lá vai ter tudo que você precisa, tanto a teoria quanto a prática, para disponibilizar seu site uma das plataformas mais usadas no mundo de forma 100% gratuita. Bom, lá eu falei sobre Docker e aqui eu quero iniciar com esse vídeo de introdução do que é o Docker e quais problemas ele resolve, porque ele é tão importante, principalmente essa importância, tudo que você vai ver nesse vídeo vai te esclarecer demais o porquê existem tantas vagas que pedem como diferencial conhecimento em Docker. E se você acompanhar essa sequência de vídeos de Docker que eu vou fazer aqui, você já vai se destacar e muito no mercado de trabalho. E sim, com o conhecimento básico de Docker você já se destaca porque ninguém explica isso direito. Então, bora pra vinheta e depois a gente começa. E aí, David Code na área, eu espero que você esteja super bem, você já está vendo a tela do meu computador e é o seguinte, imagina que você tem um software, então um software. Eu vou colocar aqui um app web, tá? Que a gente trabalha aqui sempre com aplicativos web. Você tem um app web que está rodando na sua máquina local, certo? Você está desenvolvendo esse software, então você está aqui ó, na sua máquina local, no seu computador, no seu PC, podemos dizer assim, tá? Então você tem aqui ó, um app web que está aqui no seu PC. E essa aplicação web, ela não está disponível a todo mundo. Como assim? Se você não consegue dar um www.meusite.com.br, diferente do que você consegue fazer, por exemplo, com o www.tcode.com.br. Se você entrar aqui, você vai ver o meu site. Olha que maneirinho. Aqui tem um pouquinho das stacks que eu trabalho, a minha formação, tudo bonitinho para você acessar e um conecte-se comigo, que você pode acessar aqui servidor da web, do Discord, que é gratuito, inclusive. Entra lá, que se você tiver alguma dúvida do que vai rolar nessa semana aqui, você pode acessar. Bom, YouTube você já tá, tudo bonitinho, GitHub. Isso aqui, ó, se você acessar esse link, você tem acesso a esse site. Tá na web, qualquer pessoa pode acessar. Enquanto eu estava desenvolvendo esse software, ninguém podia acessar, porque ele estava na minha máquina local. É o meu app web na minha máquina local. Bom, e como eu faço então para ter esse www? Além de ter esse domínio e comprar, e pode ser um assunto que a gente fale mais para frente, eu preciso ter o poder, então, de pegar esse meu app web, tirar ele da minha máquina local e disponibilizar em uma máquina remota. E uma máquina remota aqui, peraí, isso aqui não é máquina remota não, deixa eu copiar e colar. Boa! E colocar na minha máquina remota. Máquina remota. O que é uma máquina remota? É uma máquina que vai ter o poder de disponibilizar o meu site no que a gente chama de internet. Não é? Internet. Você tem acesso à internet aí, não é novidade para ninguém. Essa máquina, ela tem recursos que vão ter o poder de pegar o seu site e fazer com que qualquer pessoa acesse ele no mundo inteiro. Quem tiver internet no mundo inteiro vai conseguir o seu site, exceto países aí que bloqueiam e blá blá blá. Mas enfim, a verdade é que para desenvolver o seu software você trabalha na máquina local. Para disponibilizar esse software você coloca ele na máquina remota. E isso eu mostrei de forma prática no vídeo de AWS que eu coloquei aqui em cima. Esse processo de disponibilizar ele da máquina local para a máquina remota é um processo complexo. Por que complexo? Porque um software ele não é só as linhas de código e as pastinhas que você escreve. Um software depende de compilador, transpilador, interpretador, enfim, depende da linguagem de programação. Esse software depende de banco de dados. Se você está fazendo front-end com HTML, CSS, enfim, um software é complexo e versões de software são necessárias e importantes. Por exemplo, vamos falar que a gente está trabalhando com Node. Aqui na minha máquina local, eu estou trabalhando com Node na versão 16, então V16, deixa eu aumentar um pouquinho esse texto que parece que ele está pequeno. Então Node na versão 16 aqui, tá? Imagina só que a gente está trabalhando aqui com Node na versão 16. E aí, a minha máquina remota está trabalhando com Node na versão 18. Mas quem instalou esse Node na máquina remota? Você mesmo. Todos os recursos que você tem aqui na máquina local, você precisa instalar na máquina remota. Se é uma máquina que você pegou do zero, se é uma máquina que não tinha nada anteriormente, você ali está
trazer, como a gente fez aqui no vídeo, aqui no vídeo de AWS, você criou essa máquina do zero e você tem que instalar tudo nela. E aí você foi lá e instalou o Node 18, sendo que você estava usando o Node 16. Provavelmente alguma coisa no seu código vai dar erro. É muito provável que dê erro. Quando a gente tá falando, quando a gente tem teste, então, putz, é muito, muito provável que dê erro. Então, o que a gente pode fazer para padronizar isso aqui? Seria o ideal se a gente tivesse um ambiente de desenvolvimento fechadinho aqui, ó, um ambiente de desenvolvimento fechadinho, com todas as versões. Por exemplo, eu preciso do Node 16, eu preciso que seja MongoDB, o Mongo, sei lá, na versão, sei lá qual versão o Mongo tem, versão 10, whatever. Eu preciso dessas versões aqui, então eu crio uma caixinha que eu levo para onde o meu software for. Então, o meu software ele pode ficar atrelado a esse ambiente de desenvolvimento, né? Então, o ambiente de desenvolvimento ele é necessário. Eu preciso criar esse ambiente de desenvolvimento para que meu software funcione, tanto aqui na minha máquina local quanto na minha máquina remota, sem dar nenhum problema. Esse é um dos maiores gargalos da programação, que eu explicando de forma simples aqui, sei lá, em 3 minutos, você fala assim, pô, Thiago, instala a mesma versão, cara. É simples. Mas e se não foi você que começou o projeto? A gente está falando de empresas grandes, de projetos reais. E se não for você que iniciou o projeto e está trabalhando agora no deploy, você usava antigamente Azure, DevOps e agora você está usando a AWS. E aí, galera? Como a gente faz para resolver essa incompatibilidade de versões, que é o maior gargalo aqui dentro de programação, em qualquer linguagem, entenda, em qualquer linguagem. Cara, se a gente encapsula isso, fica muito mais simples, né? Fica muito mais simples. Eu tenho meu app web, então eu vou até aumentar esse app aqui, ó. Tem o meu app web que precisa rodar numa máquina que tenha Node na versão 16 e o Mongo na versão 10. Tô chutando uma versão qualquer do Mongo aqui, nem sei que versão ele tá. E aí essa máquina aqui, ela tem que estar disponível, né? Esse ambiente tem que estar disponível na máquina local de qualquer pessoa que baixar. Então assim, não é só na máquina remota. Imagina que ele tá lá na máquina remota, rodando tranquilo, tá no meu repositório, e alguém vai lá e baixa o meu projeto, e essa pessoa tá usando outra versão de Mongo, outra versão de Node. Na hora que ela baixar o meu projeto, ela pode ter problemas também. Então não é só para máquina remota, é para outras máquinas que não seja a minha que quer rodar o meu projeto. A gente começa a ter um problema sério porque os ambientes de desenvolvimento ficam separados. Agora imagina que a gente quer atualizar essa versão. Todas as máquinas que estão rodando meu projeto, seja a máquina remota que vai disponibilizar ele para a internet, seja o desenvolvedor júnior que entrou agora na empresa, que está rodando para resolver algum bug, seja o sênior que está há muitos anos que também está rodando. Eu quero atualizar o meu software, eu quero aumentar ali a versão dele, ou atualizar algum recurso, ou mudar de MongoDB para Postgres, fazer alguma manutenção no banco de dados, alguma coisa. Eu vou ter que atualizar isso em cada máquina que esse software está rodando. Você está entendendo que criar um software, disponibilizar ele, trabalhar em equipe com um software complexo, não é simples? É algo complexo? Então, por isso, foi inventado o Docker. O Docker, ele é exatamente esse ambiente de desenvolvimento que eu falei para vocês, fechado, encapsulado. Isso aqui a gente chama de container. A gente chama de container. Esse quadrado aqui que vocês estão vendo é um container, que dentro dele eu tenho a versão dos softwares que eu preciso, eu tenho a minha aplicação web, e melhor, a minha aplicação web roda dentro desse container. O container ele é igual a uma mini, vou colocar, né, já que somos programadores, ele é igual a uma mini máquina. Ele é uma mini máquina. Beleza? Ele é uma mini máquina. Que eu faço o quê? Eu pego essa mini máquina e rodo ela em outras máquinas. E você fala, pô, Thiago, isso já existe. Isso se chama máquina virtual. Não. Existe uma grande diferença entre máquina virtual e container do Docker. Presta atenção. Uma máquina virtual. Então eu tenho aqui, ó, a minha máquina. Vou até jogar aqui embaixo. Eu tenho a minha máquina. Isso aqui é muito importante. Eu tenho a minha máquina padrão aqui, ó, máquina. Deixa eu clicar aqui, ó, para ficar bonitinho. Máquina, tá? Então o meu PC, vou colocar aqui, eu tenho o meu PC. Daí no meu PC eu vou lá e tenho memória, tenho todos os recursos. Eu vou lá e crio uma máquina virtual. Máquina virtual. Máquina, PC virtual.
Tô criando aqui um PC virtual. Esse PC virtual, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar os recursos do PC que eu tô. Então ele vai ser construído em cima do meu PC padrão, e aqui eu posso colocar o sistema operacional que eu quiser, sei lá, aqui é PC Windows. PC Windows eu quero criar uma máquina virtual aqui com Linux. Então PC virtual com Linux. Beleza? Ele vai pegar, literalmente, um pouquinho da memória RAM, um pouquinho do HD, um pouquinho ali dos recursos do meu PC. Ele pega um pouquinho dos recursos do meu PC, tá? Beleza. E além de pegar um pouquinho dos meus recursos, ele é uma máquina, um PC completamente isolado, separado. Ele não compartilha de nada, absolutamente nada do meu PC, do kernel, né, da raiz do meu sistema operacional Windows. Ele não compartilha de nada. Ele não usa nenhum recurso. Então o que acontece? Isso aqui fica pesado. Por que fica pesado? Porque é um sistema do zero, com todo o seu kernel, com toda a sua base de sistema operacional rodando e puxando recursos de hardware do meu PC, mas não pega nada de software, não pega nada do sistema operacional. Então isso aqui fica extremamente pesado. São duas máquinas diferentes rodando no mesmo computador, a mesma CPU. Isso aqui, galera, fica pesado. E é por isso que a galera criou o Docker. O Docker, ele também é como se fosse aqui, ó, colocar o container no Docker, ele também é como se fosse uma máquina virtual. É bem parecido com uma máquina virtual. Só que, ao invés de construir uma máquina do zero, um sistema operacional do zero, ele compartilha do kernel e dos recursos de sistema operacional do sistema raiz onde ele está e só cria dentro dele o que é necessário. Então, o que é um sistema operacional do zero, galera? Um sistema operacional do zero, ele vai instalar todos os recursos do sistema operacional, aí, sei lá, ele já vem com Word, Excel, sabe aqueles softwares padrões? Isso torna esse sistema operacional pesado. O container não. O container, ele é pequenininho, ele só tem lá o Node, o Mongo e o código lá dentro. Só que para rodar o Node, o Mongo e o código, ele precisa de alguns recursos. Ele precisa de memória, ele precisa de HD, ele precisa de alguns recursos de kernel de sistema operacional, ele precisa de alguns recursos que o sistema operacional mãe ali, pai, tem. O que ele faz? Ele pega só o que ele precisa. Ele não cria o sistema do zero. E isso faz com que o container fique muito mais leve. E o container, por ele ser mais leve, ele fica fácil da gente transitar com esse container de máquina em máquina. E aí, eu transito ele de máquina em máquina, certo? Antes eu precisaria instalar o Node nessa máquina, instalar o Node nessa máquina. Agora eu instalo o Node no container. Não é uma máquina virtual, porque não é um sistema operacional do zero, é um pequeno sistema, pequena mini máquina. Eu instalo tudo nela, e aí essa máquina local, ela só precisa ter o Docker instalado. Essa máquina remota só precisa ter o Docker. E eu tenho só o Docker em todas as máquinas que eu tiver. Ah, o Docker mudou de versão. É muito mais fácil eu mudar só o Docker de versão do que mudar o Node, o Mongo, o Redis, enfim, todas as tecnologias que você pode usar no sistema operacional. Então o Docker, o container Docker, ele facilita a nossa vida nessa movimentação. E aí, ao invés do que a gente fazia antes, que era criar um PC virtual inteiro, um sistema operacional inteiro, eu só crio o que eu preciso e compartilho do kernel. É como se fosse um hospedeiro ali que vai sugando os recursos, só que de forma, a gente pode falar de sob demanda. Ele vai puxando sob demanda, ele não cria algo novo e trava, né? Quando você cria uma máquina virtual, você vai lá e fala, ó, eu quero 3 GB de memória, 16 GB de HD. Pronto, se você usar 3 GB de memória, se você não usar 3 GB de memória, ele vai ocupar 3 GB de memória da sua máquina. Se você não usar 16 de HD, ele vai ocupar, reservar 16 GB de HD. O container não, ele vai usar sob demanda. Então você coloca ali você nem precisa colocar o quanto de memória você quer. De forma dinâmica, ele vai pegando mais memória, menos memória. E isso, gente, quando a gente está falando de servidor web, cara, economiza muito recurso. Muito recurso, tá bom? E cria um balanceamento muito legal ali, tá? Bom, então já vimos aí que o Docker, ele é a melhor
coisa a se fazer, né? Só que o container do Docker não é tão simples assim de ser criado, tá, gente? E assim eu finalizo esse vídeo. A gente pode olhar a documentação do próprio Docker, e aqui embaixo na documentação, o que que ele fala pra gente? Ele fala assim, ó, new to containers? Você é novo nos containers? Então vamos entender o que é um container. Eu já expliquei um pouquinho do que é um container, mas tem aqui alguns pontos que eu gosto de mostrar sempre nas minhas aulas, porque eu acho que ele explica muito bem o que é um container. Se liga. Um container é uma instância executável de uma imagem. O que é uma imagem, galera? Uma imagem é o conjunto do Node, do Mongo e da minha aplicação. E de todos os outros recursos que eu preciso para que minha aplicação funcione. Então eu crio uma imagem para o Node, uma imagem para o Mongo, uma imagem para o app. Pego todas essas imagens e crio um container. Junto dentro da caixinha, container mesmo inclusive o logo é uma baleinha, né? Como se eu estivesse no navio, levando coisas, trazendo coisas da China, tá ligado? Essa parada. Então, é uma instância executável de uma imagem. Então, a imagem, ela precisa de alguma máquina para ser executada. Alguma máquina que tem HD, memória e uma CPU. Só que o container ele não tem isso. Ele compartilha esses recursos da máquina, ele vira um hospedeiro ali daquela máquina e fica só sugando o que ele precisa sob demanda. Como sob demanda? Pô, tenho 3 imagens, preciso de mais recursos. Tenho uma imagem no container, preciso de menos recursos. E uma imagem, como eu disse, é o Node, o Mongo, fechadinho, na versão que eu preciso. Eu encapsulo tudo dentro do container e rodo o meu software dentro do container. Você pode criar, iniciar, parar, mover ou excluir um container usando a API do Docker ou CLI. A gente vai usar o CLI, que é muito melhor. Pode ser executado em máquinas locais, máquinas virtuais ou implantado na nuvem. É o que eu te falei, você pode pegar o container e jogar para qualquer lado. Ele é portátil, pode ser executado em qualquer sistema operacional. Então é portátil. Não importa, isso é lindo, não importa o sistema operacional. Ele vai pegar o kernel ali, vai pegar os recursos do sistema operacional de acordo com quem ele for e literalmente não importa. Ele está isolado de outros containers e executa seu próprio software, binários e configuração. Então imagina que você tem vários softwares. Você tem front, você tem back, você tem banco de dados, você tem vários softwares. Você pode isolar esses softwares dentro de containers, então só um container para o banco, só um container para o front e só um container para o back. E aí você pode colocar isso numa mesma máquina, economizando recurso, e eles podem se conversar. Containers se conversam entre eles. Preciso dar manutenção no front? Desce o container só de front-end, dá manutenção e sobe no container só de front-end sem influenciar back e banco. Preciso mexer só no banco? Desce o container só de banco de dados, mexe ali no banco de dados e sobe esse container novamente. Por isso você pode parar, iniciar, mover, fazer o que você quiser com o container. Então, basicamente, essa é a introdução de Docker. Eu sei que foi bastante teórico, mas eu espero que você tenha entendido, porque a partir das próximas aulas a gente vai colocar a mão na massa e vai literalmente criar as nossas imagens, adicionar dentro de containers e fazer o nosso software rodar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, enfim, tudo que você já sabe aí. Se você está até aqui, dá um curtir. Se te ajudou a entender o que é um container, dá um curtir, se inscreve no canal e a gente vai esmiuçar mais esse conteúdo de container nas próximas aulas de forma prática, e esse conteúdo que talvez tenha ficado até um pouquinho vago na sua cabeça vai se solidificar e eu tenho certeza que você vai aprender de uma vez por todas como trabalhar com Docker em aplicações web, enfim, em qualquer aplicações. Beleza? A gente se vê. Falou!